Treinando Combate, tudo bem? Meu nome é Einstein, sou professor de física de vocês, tá certo? Vou substituir o professor Haddad, que está na coordenação correspondente agora. O nosso primeiro tópico existente é sobre a termometria. A termometria ela fala tudo relacionado a temperaturas e escalas termométricas. Ela é um subtópico da termodinâmica. É isso que nós vamos falar no próximo vídeo existente. Vamos lá? A termodinâmica nada mais é que as leis que regem as relações entre calor e trabalho e outra forma de energia, em outra forma de energia. Para saber essa outra forma de energia e realizando trabalho, nós temos um exemplo aí que seja a caldeira. A caldeira tem aí os pistões, né? Ela tem uma parte que está esquentando, a parte vermelha, e tem uma parte azul que ela está resfriando. Então, esse modelo existente de máquina térmica, ela mostra simplesmente os tópicos. A temperatura que vai fluindo do quente para o frio, o calor que está sendo liberado, existente, porque está realizando trabalho. Se ela realiza trabalho, ela tem energia. Se ela tem energia, ela vai vir em forma de calor. E vai produzir uma determinada energia interna devido à matéria. Então, para entender a termodinâmica, o primeiro tópico existente é a temperatura. Não tem como você estudar e entender um corpo, uma matéria, um sistema, se você não sabe o que é uma temperatura de um corpo. Então, vamos lá. Como eu já falei, a termodinâmica são leis que regem, tá? Calor, trabalho e energia, transformando uma energia em outro tipo de energia, mecânica, elétrica, química. Então, ela explica todas as propriedades da matéria relacionadas com átomos e moléculas daquele corpo. Temperatura. Temperatura nada mais é, gente, que a agitação térmica. Né? É uma agitação molecular. Ou quer dizer, vamos pegar o exemplo aí que nós temos hoje em dia do coronavírus. Para você, uns casos, né, para saber se está doente, se está com febre. Então, o que é a febre? Febre nada mais é que as moléculas do corpo, elas se agitam de tal maneira que vão se colidindo umas com as outras e produzindo uma determinada energia que vai em forma de calor existente. Por isso que quando você coloca a mão na testa, no braço, aonde for, determinada parte, você diz, ah, está quente. Mas isso aí, gente, é sensação térmica, de quente e de frio, porque você não tem a capacidade de medir o grau quantitativo de determinada agitação de um corpo. Então você vai ter aí uma sensação existente. Agora, o que é o calor? O calor nada mais é que uma energia em trânsito, que ela flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então ela vai fluindo espontaneamente, tá? Essa energia. Então quando você vê ou sente uma determinada quentura, nada mais é a energia que está sendo produzida por aquele corpo, só que ele vai em forma de calor. Quem é que não já assistiu um jogo de futebol, né? E o jogador de futebol vai dar aquela entrevista, né, para o repórter e tem a luz focando bem o jogador de futebol e você vê aquela fumacinha. Ali nada mais é que o jogador ele ficou em movimento direto, as moléculas se agitaram, né? Se chocaram de tal maneira que ele produziu energia e essa energia veio em forma de calor que saiu daquela fumacinha. Você pensa que ele está evaporando, né? Está perdendo energia ali, só que está indo em forma de calor. Por isso que ele tem que se readaptar, ele tem que se alimentar novamente, porque ele perdeu muito calor, muita energia ao jogar o futebol. Ok? Vamos lá? Aí nós temos mostrando como é que seria, né? Ele está indo da maior temperatura para a menor temperatura, que é o conceito de temperatura. Ele flui do maior espontaneamente do maior para o menor. Lembre-se, temperatura é o grau de agitação das partículas de um corpo. Tá? Quanto maior, não, a temperatura não vai de menor para maior, ele vai sempre espontaneamente do maior para o menor. Lá na frente, na termodinâmica, sim, mas vamos ver depois que existe um dispositivo que faz ir do menor para o maior. Mas agora, para o conceito de temperatura, nós temos que entender que temperatura é aquele que flui de um maior para o menor temperatura de um determinado corpo, tá certo?
de uma vizinhança para um sistema, ok? E calor, como eu já disse, como ele flui, né? Essa temperatura de menor, esse calor flui em trânsito, saindo, percorrendo dessa temperatura maior para essa temperatura menor. A lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica, gente, é o seguinte. Existem três leis termodinâmicas. A primeira lei, que explica a parte quantitativa do corpo, das moléculas existentes, o gasto, né? Existe a segunda lei, que é a parte existente qualitativa, que mostra todo o percurso que foi gasto por esse calor e essa energia. E a terceira lei é a lei zero. Por que é a lei zero? Por causa que já foi descoberta as outras, né? Então, para não, como ela é importante, é conceitual, então foi dito como sendo lei zero da termodinâmica. O que é a lei zero da termodinâmica? É o seguinte, um exemplo. Vamos imaginar eu tenho um corpo, eu tenho um termômetro dentro desse corpo A, que está marcando 27 graus. Eu tenho um outro corpo, o corpo B, tem um termômetro nele, está marcando 27 graus. Vamos notar o quê? O corpo A está com a mesma temperatura que o corpo B. Então, o corpo A está em equilíbrio térmico. Por que está em equilíbrio térmico? Porque nenhum é maior do que o outro. Então, como está iguais em temperatura, eu digo que está em equilíbrio térmico. O termômetro é o corpo C. Então, se A e B estão em equilíbrio térmico com C, então eu digo que os corpos estão em equilíbrio térmico entre si. Que é um exemplo prático disso, gente. Imagine que o professor está indo para a sala de aula com um cafezinho bem quente. Só que ele esqueceu, colocou em cima da mesa e foi dar sua aula. O café está fervendo. Com a passagem de calor do sistema, que é o café, e a vizinhança, que é a sala, o calor que estava fervendo fluiu do quente para o frio, que é a sala. Então ele cedeu calor todo o tempo para a sala. E ele foi perdendo energia. Foi perdendo energia, foi ficando morno, de morno, foi ficando frio e entrou em equilíbrio térmico com a temperatura da sala. Como ele passou muito tempo, entrou tanto em equilíbrio que a temperatura, né, do café ficou fria existente. Mas eles ficaram em equilíbrio térmico correspondente. Como é que eu faço para medir essa agitação térmica? Nós usamos os termômetros. Os termômetros são instrumentos usados para determinar a temperatura de um corpo. Nós temos termômetros digitais e temos termômetros analógicos. Eu posso usar ele em forma de barra, usando um líquido. Eu posso usar ele, termômetro, em forma de gás, na parte industrial. E posso usar o termômetro usando o líquido, o mercúrio, na parte de hospitalar, correspondente, né? O termômetro, ele tem uma substância, como eu já falei, é o mercúrio, que ele é utilizado, que dependendo da pressão que ocorra no líquido, da temperatura, esse volume vai aumentando ou vai diminuindo, dependendo correspondente da temperatura que vá registrar. Tá? E temos os três tipos existentes. Tá? Vamos lá? Esse aí é um tipo de termômetro que nós usamos hoje em dia, né? Marcando as suas escalas termométricas. Esses valores aí são as alturas dos líquidos correspondentes. Quantos graus ele vai marcar. Né? Eu tenho um mercúrio que está em vermelho. Né? E quanto maior a agitação, esse vermelho ele vai subindo, subindo e vai marcando os valores correspondentes. E como é que seriam essas escalas? Porque antigamente, gente, na Idade Média, todo rei queria botar as suas escalas correspondentes às temperaturas. Então imagina uma loucura como é que foi, né? Cada rei querendo colocar seu nome nas escalas. Então ficou marcado, depois das descobertas de outros cientistas, Carnot, Kepler, tá? É, Carnot, então outros foram utilizar as escalas, três escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius é utilizada aqui no Brasil. Ela tem dois pontos fixos, um ponto de gelo e um ponto de ebulição. O ponto de gelo marca 0 grau, o ponto de ebulição marca 100 graus.
Entre esses pontos há uma variação que está marcando aí 100 partes. Quer dizer que na escala Celsius há uma variação de 100 partes entre 0 e 100 graus existentes. Já na escala Fahrenheit, que é utilizada muito na parte dos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, em Londres, e usam esse tipo de escala. Se você vê muito filme americano, usa-se bastante esse tipo de marcação. Então você vai ter muito filme utilizando Fahrenheit. Fahrenheit ele vai do ponto de gelo, que é 32, vai para o ponto de ebulição, que é 212 existente. Tá certo? Então eu tenho aí 180 divisões, que é a variação do Fahrenheit. A escala Kelvin é uma escala oficial para admitir temperaturas termodinâmicas usadas em indústrias, tá? Laboratórios. O Lord Kelvin ele fez um teste em laboratório que atingiu uma temperatura menos 273 graus, correspondente à menor temperatura que podem atingir em laboratório. Correspondendo a 0 grau, foi marcado 273 graus Celsius, correspondente à escala Celsius. Isso não, de gelo. Já no de ebulição, foi marcado 373 Kelvin. Lembre-se, a escala Celsius tem uma variação de 100 partes. Se você prestar atenção, na escala Kelvin eu também tenho uma variação de 100 partes. Isso quer dizer o quê? Que quando eu falo de variação, Celsius é igual a variação de Kelvin. Agora, quando eu quero converter, não. Tá? Quando eu quero falar de variação, quer dizer, uma variação Celsius equivale a uma variação Kelvin. Isso é para mostrar para vocês os pontos. O primeiro ponto e o segundo ponto. Para cada corpo existente, para cada escala existente. Eu tenho a escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. Primeiro ponto fixo, que é o ponto de gelo. Segundo ponto fixo, que é o ponto de vapor, correspondente. A do ponto de gelo é a fusão e segundo ponto fixo é o de ebulição, correspondente para cada um aí. E aí eu tenho as minhas alturas existentes. Aqui, gente, para calcular e converter uma escala para outra, eu uso uma relação termométrica. Se você está vendo na parte superior, eu tenho uma relaçãozinha aí, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, né? TC, TF, TK. Então eu uso essa relação matemática, tá? Para poder converter e comparar com aquela escala que eu estou querendo. Então, se eu tenho 20 graus Celsius e quero para Fahrenheit, onde tem ali TC, eu boto 20 e comparo com a escala correspondente, que é o TF. O TK não entra, porque são só comparação com duas. Se eu tenho 20K e quero para Fahrenheit, então eu boto onde tiver TK, eu boto 20 e comparo com o TF. Celsius não entra. Tá? Sempre a comparação entre duas correspondentes. Ok? E essas duas que estão em forma de vermelho são as gerais. Se você já resumida para ter Celsius e ter Fahrenheit e ter Kelvin para ter Celsius existente. Já são as resumidas, tá? Quem já quiser ir direto logo. Vamos lá? Então, vamos supor que eu queira saber qual é o volume existente. Quanto de altura aquele líquido ele atingiu quando foi agitado as moléculas do mercúrio. Como é que eu posso calcular isso? Quanto de altura atingiu? Então eu uso a equação termométrica. Essa equação é a equação linear, uma equação de primeiro grau, que eu uso aí T é igual a G mais B. T é a temperatura, o A e o B são as constantes, G é a grandeza termométrica. Tá? Então, temos um exemplo aí. Num termômetro de mercúrio de altura de coluna de líquido é de 4,29. Tá? Quanto a temperatura assume o valor de 10 e 60 graus? Ele pergunta no item A. Qual é a equação termométrica desse termômetro na escala Celsius? Então, vou usar aquela equaçãozinha, tá certo? De primeiro grau. Lembre-se, o A e o B são os valores correspondentes, tá certo? O G é a grandeza termométrica, tá? E o T é a temperatura. Vamos lá ver como é que ficaria. Vamos lá, pela resolução do exercício, né? Vocês estão vendo aí que eu tenho uma escala Celsius e uma
outra escala de coluna de mercúrio. A escala Celsius vai de 0 a 100, e essa coluna de mercúrio está indo de 4 a 29 centímetros correspondente. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma relação, uma comparação. Né? Vai botar TC menos 0, embaixo 100 menos 0, do outro lado TG menos 4, embaixo 29 menos 4. Né? Então vai ficar temperatura Celsius sobre 100, do outro lado igual TG menos 4, 29 menos 4, 25. Correto? Você pode até cancelar, resumir, né? Embaixo de uma relação da outra, tem 100 e 25. Você pode aí dividir 25 por 25, vai ficar 1 de um lado, 100 por 25 vai ficar 4. Então vai ficar temperatura Celsius por 4 é igual a temperatura G menos 4. Correto? Aí você multiplica. 4 vezes 4, 16. 4 vezes temperatura G, 4G. Então formou uma equação termométrica. T é igual a 4G menos 16, como está aí, correto, no exercício. No item B, ele quer saber quando a coluna de mercúrio atingir 15 centímetros, qual vai ser a temperatura correspondente. Então, o que você vai fazer? Aonde tiver o G, você substitui por 15. Então, 4 vezes 15 vai dar 60, correspondente, 60 menos 16, 44 graus Celsius. Então, quando tiver uma coluna de 15 centímetros de mercúrio, vai estar correspondendo a 44 graus Celsius. Aí você acabou de fazer um exercício de equação termométrica e comparação entre escalas. Show de bola, tranquilo, valeu! Vamos lá para mais um exercício, uma questãozinha do ITA, certo? Vamos lá. Para medir a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear. Então, nós estamos vendo aí no exercício, gente, um estudante está criando uma própria escala linear. Quanto maior a temperatura, maior o grau correspondente. Nessa escala, né, na nova escala, os valores estão de 0 a 10, que corresponde a 37 a 40 graus Celsius. Ele diz na questão que a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente quanto? Quando ele fala a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente, ele está dizendo o quê? Que a temperatura no grau Celsius é igual à temperatura que ele criou. Né? Temperatura Celsius, Tc, é igual a Tx. Ele está falando aqui, a temperatura de mesmo valor numérico em ambas as escalas é aproximadamente quanto? Ok? Prestaram atenção? Então, como eu tenho aqui duas escalas, eu vou comparar. Uma escala vai ser para Celsius e outra escala vai ser para a escala que o estudante de medicina criou. Certo? Façam esse exercício e me digam quanto é que deu a resposta. Vamos lá? Valeu! Vamos ver a resposta. Você está vendo aí pela resolução. Eu tenho uma escala Celsius que está indo de 37 a 40. 37 é o frio, 40 aí é como se fosse o quente, e entre ele a temperatura Celsius que ele quer saber. A outra escala que o aluno criou, que é x, está indo de 0 a 10 e delta θ x, a escala que ele quer saber correspondente à escala Celsius que ele criou, né, que temos. Então você vai fazer uma comparação, então vai ficar θc, que é a temperatura em Celsius, menos a fria, que é 37, embaixo quente e fria, 40 menos 37, do outro lado a escala do aluno, θx, menos a fria, que é 0, a quente e menos a fria, que é 10 menos 0. Fazendo essa resolução, fazendo um cruzamento das questões, correto? Eu vou chegar aí numa resolução, que vai ser 52,9 graus Celsius ou 52,9 graus X. Professor, mas por que aqui o senhor colocou Celsius e X iguais? Porque está na questão, ele está dizendo. Ele disse que as temperaturas têm o mesmo valor numérico, quer dizer que ambas as escalas são iguais. Né? Então, eu posso dizer que θx é igual a θc, correto? θx é igual a θc.
Então, onde tiver uma, eu posso tanto botar aí, né, θc de um lado e θc do outro, ou θx de um lado, θx do outro, que as escalas são iguais. O valor que você achar em um vai ser o mesmo valor que vai ser a escala no outro, ok? Então a resposta é 52,9, letra A. Valeu, uma questãozinha fácil, tranquilo de resolver. Show de bola? Valeu!